aplicação indicados acima. Ok, e assim a gente termina o estudo tópico. Vamos agora para um segundo método de estudo bíblico, o estudo biográfico. O estudo biográfico é a pesquisa sobre o caráter e a vida, né, das personagens bíblicas. A expressão biografia vem do grego, né, bios, que é vida, e grafia é escrita. Então, seria a escrita de vida de alguém, a história de vida de alguém. Qual é o propósito do estudo biográfico? É reunir um perfil do personagem bíblico em questão, com o objetivo de identificar o que nós podemos aprender dele para nos ajudar em nossas vidas hoje. Como o relacionamento dele com Deus pode, positiva ou negativamente, nos ajudar em nosso relacionamento com Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos. O estudo biográfico, ele vai nos ajudar a conhecer a personagem, extrair lições de sua vida e ver aquilo que foi positivo e aquilo que foi negativo na vida daquela personagem. A ver que ela não foi perfeita, que ela tinha suas lutas, seus dilemas, mas também foi alguém que pode ter superado, né, na dependência da graça de Deus. E aí, como fazer? Assim como no método temático, a primeira coisa foi escolher o tema, no método biográfico, a primeira coisa é escolher o personagem. Se vocês me virem falar a personagem em algumas ocasiões, não está errado. Pode ser o personagem ou a personagem, tá bom? Então, como fazer o estudo bíblico biográfico? Primeiro, escolha a pessoa que vai ser estudada, ou o personagem. Escolha alguém que você gostaria de estudar, alguém que é do seu interesse, que chama a sua atenção nas escrituras, né? Você queria conhecer a história de vida daquela pessoa, mas tenha cuidado. Não confunda os personagens bíblicos. Por exemplo, Pedro também é chamado de Simão. Ele é chamado de Simeão e Cefas, ok? Há várias pessoas na Bíblia cujos nomes são iguais. Por exemplo, há 15 Jonatas, 8 Judas, 7 Marias, 5 Tiagos e 6 Joãos. Então tenha cuidado. Defina bem quem é aquele personagem, tá bom? 2. Faça as seguintes perguntas. Então, lembra, métodos me ajuda a conhecer a palavra de Deus. E como conhecer a palavra de Deus? Um dos grandes recursos é perguntas. Faça perguntas. Quem era aquela personagem? Quem eram os pais e sua família? Como eram? Claro que nem todos os personagens a gente não vai ficar sabendo dos pais e da família. Alguns a gente não sabe quem foi a mãe e o pai, mas muitos dos personagens bíblicos nós podemos conhecer seus antecedentes familiares e é importante isso. Quais eram as características de sua família, né? Um exemplo, José. Podemos conhecer os antecedentes familiares, os pais de José, como eles eram, as características de sua família. Como se relacionavam? Como era o relacionamento entre os familiares? Qual era a educação e circunstâncias da vida? Perdão, da vida dele. Aqui, cortou aqui e desceu, tá bom? Por que ele fez tais e tais coisas? Por que motivo? Ele sempre creu em Deus? Onde, por quê e como? Como o que ele fez se relaciona com o que ele acreditava sobre Deus? Isto, de fato, nos ensina que ele realmente crê em Deus. Isso é importante, né? A vida espiritual da personagem, seu relacionamento com Deus, sua crença, sua fé em Deus. Depois, quais eram as qualidades positivas e negativas dele? Isso é importante, saber das qualidades boas e qualidades ruins daquela personagem. Que tipo de erros cometeu? Estes erros fizeram ele aprender? Olha aí, muitos personagens bíblicos cometeram erros e humildemente aprenderam, mudaram a partir daqueles erros, não é? O que ou quem foi de grande influência na vida dele? Por exemplo, o próprio Timóteo, né? A gente vê que sua mãe, sua avó, Paulo foram grandes influências na vida de Timóteo. Quem e como foram seu cônjuge e filhos, caso ele tenha sido casado e tenha filhos, né? Como eles são como eles são vistos por outros escritores bíblicos, por exemplo, Abraão por Lucas em Atos. Como é que Lucas vê Abraão, Lucas vê Davi, né? De que forma ele cresceu como pessoa, ou não há nenhuma evidência sobre isso? Houve um ponto decisivo em sua vida? Vários personagens na vida de Abraão, a sua chamada, né, no capítulo 12 de Gênesis,
Depois que Davi cometeu o adultério, a vida de Davi mudou, né? Como ele lidou com decepções, sucesso e etc. Vamos seguir. Depois, faça um gráfico cronológico da vida do personagem. Vocês vão fazer uma leitura em que há um gráfico da vida de um personagem para que fique de forma bem nítida, né? A história de vida daquela pessoa. Um gráfico cronológico é simplesmente uma linha reta que mostra todos os eventos principais da vida de alguém, junto com as datas desses eventos e os principais textos bíblicos que falam sobre estes eventos. Um manual bíblico, dicionário bíblico ou atlas podem ajudar muito nesta área. Então, vejam aqui outros recursos que podem ser usados no estudo bíblico. Um manual bíblico, né? Por exemplo, há um muito bom do John MacArthur, dicionário bíblico, atlas, que são os mapas, né? Podem nos ajudar a construir esse gráfico da vida do personagem. Escolha a passagem principal que fala sobre aquela personagem. Procure a passagem que melhor resume a vida do personagem escolhido. Esta passagem também deve ter algo de significante da vida desta personagem para podermos aplicar em nossa vida. Então, pode existir, né? Ou, na verdade, geralmente existem passagens principais que retratam a vida, a história daquela personagem, né? Os principais acontecimentos, ok? Ou podemos aplicar os ensinos que alistamos, mas sempre usando o método ensinado para transportar o ensino da época para os nossos dias. Então, eu não estudo a vida de um personagem apenas por curiosidade, para conhecer a história, a beleza da história de vida daquele personagem, mas principalmente o que eu posso aprender do relacionamento com Deus daquela personagem. Como ele caminhou com Deus, como ele pode contribuir para o meu crescimento espiritual, quais foram suas lutas, como eles venceram. Então, o objetivo é conhecer aquela personagem, mas ver os exemplos de vida daquela personagem e aplicar a minha vida. Quais são as semelhanças daquela pessoa com a minha vida? Como eu posso imitar os bons exemplos? Então, esse é o intuito do estudo biográfico. Faça aplicações da vida, da história, das lições daquela personagem ao seu coração, ok? Bem, e aí eu queria concluir essa aula e também, de certa forma, essa disciplina, fazendo algumas considerações, meus irmãos. Um pensamento que um estudante da Bíblia como cristão deve ter é a excelência no que faz para Deus. Infelizmente, muitos, seja por motivo de despreparo ou convicções erradas, desprezam um bom preparo teológico no seu serviço, talvez por pensarem que serviço está desassociado ao conhecimento da verdade, mas é o contrário. Quanto mais você conhecer a palavra, estudar a palavra, mais servo você deve ser, mais qualidade vai ter o seu serviço, porque ele vai ser fruto de sua teologia, de sua vida com Deus, de seu relacionamento, intimidade com o Senhor. Quanto mais eu conhecer a verdade, ela transformará a minha perspectiva ministerial e principalmente minha vida com Deus. Daqui por diante você ganhou ferramentas que lhe ajudarão a dar o seu melhor no seu serviço a Deus, seja em pregações para muitas pessoas, aulas em escolas bíblicas dominicais ou mesmo em um aconselhamento pessoal. Lembre-se que seu empenho pessoal determinará seu desenvolvimento cristão. Então, com essa disciplina, você pode obter ferramentas, recursos diversificados para estudar a palavra de Deus, para que a sua vida seja transformada e você possa também ministrar as escrituras a outras pessoas que Deus tem colocado na sua vida. E a frase célebre dessa disciplina, né, é: a diferença entre o estudante excelente e o medíocre está no que ele faz com métodos de estudo bíblico depois de terminar o curso. A pergunta é: e agora? O que fazer? Como vai ser sua vida daqui para frente? O que você vai fazer com as ferramentas que você aprendeu nessa disciplina? Será que você vai usá-las, aperfeiçoá-las, conhecer mais, continuar crescendo no conhecimento da palavra? Ou você apenas vai guardar essas ferramentas e não vai utilizar? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.